Leitura do livro do professor Felipe Aquino, Sereis uma só carne, capítulo 7. A vida sexual do casal. Uma das causas que dificulta a vida de muitos casais é o seu mau relacionamento sexual. A vida sexual do casal é importante para que marido e mulher se completem e sejam felizes. É exatamente o despreparo nesse campo que leva muitos casais à separação. O que falta, na verdade, por parte dos casais, é o conhecimento exato do sentido e do fim da vida sexual. A maioria das pessoas não receberam educação sexual sadia e, muitas vezes, aprendem sobre sexo de maneira inadequada, nos filmes, com a prostituta, nas revistas pornográficas, com pessoas despreparadas ou, que é pior, maliciosas. Infelizmente, uma falsa ideia sobre o sexo desvencilhado do amor é levada ao casamento. Com a prostituta, o jovem aprende que sexo é diferente do amor, pois ele não a ama. Eis aí o grande perigo: viver o sexo como fim em si mesmo e não como manifestação do amor. Não há legítima vida sexual sem a vivência do amor. Assim como você dá uma flor, um presente, um beijo para manifestar o seu carinho à sua esposa, vocês se doam fisicamente para manifestarem um ao outro o seu amor, crescerem e daí se multiplicarem. Sem essa dimensão, o sexo perde o seu sentido e então ele se torna ilícito. Hoje, mais do que nunca, o sexo é vilipendiado, explorado, vendido e corrompido. A mulher se deixa usar e vender como simples mercadoria de consumo e de prazer. Basta olhar para os anúncios comerciais. Por causa de toda essa destruidora exploração sexual, muitos se casam com o objetivo quase exclusivo de obter sexo oficializado e permanente. Grande ilusão que rapidamente se desfaz. A vida sexual do casal, se não for manifestação intensa de todo o seu amor, em pouco tempo poderá ser motivo de desilusão e até de separação do casal. Uma estatística mostra que, em cada 10 separações, 5 se dão entre casais com menos de 3 anos de casados. Por quê? Talvez porque queiram se realizar apenas na dimensão física, esquecendo-se da afetiva, a mental e a espiritual. Conheço vários casais que, com menos de 1 ano de casados, já estavam desiludidos com a vida sexual. Para que o casal tenha um saudável sexual, é preciso que vença 3 obstáculos: a ignorância, o medo e o egoísmo. Antes de tudo, o casal deve se conscientizar de que o sexo é belo e legítimo no casamento, enquanto manifestação do amor conjugal. A exploração sexual hoje faz com que muitos cônjuges levem para o casamento uma ideia de sexo proibido e malicioso. Nada mais errado. As experiências negativas da infância e da juventude são muitas vezes causadoras de sérios problemas na vida sexual do casal, como o medo e a repugnância pelo sexo. Quantas jovens receiam a lua de mel por causa das histórias que ouviram na cabeleireira? Uma vez, após uma palestra, uma jovem veio se certificar comigo de que realmente o beijo não poderia causar a gravidez. O sexo é belo, como tudo o que Deus fez é belo. Você existe porque um dia o seu pai se uniu à sua mãe num ato de amor e você foi gerado. Deus poderia nos ter feito a todos diretamente, sem precisar de nós, ou até poderia mandar os filhos através de cegonha, mas ele não quis. Quis que o homem e a mulher se multiplicassem e fossem seus co-criadores, e isso através do sexo. Como pode, então, o sexo ser feio e malicioso? Se o sexo fosse feio, nós seríamos então impuros.
No entanto, nada mais lindo e puro do que a criança. Veja, o sexo até nos ajuda a ser mais imagem e semelhança de Deus. Deus é Pai e é Criador de tudo. Hoje eu também sou pai e co-criador com Ele, por causa do sexo. Por isso, o sexo é belo, puro e santificador quando usado de forma certa. Não existe nada mais deplorável do que um casal que expõe seu relacionamento sexual aos amigos, como se isso fosse vantagem. O ato conjugal só pertence ao casal e a sua intimidade deve ser inviolável. São Paulo diz: o marido cumpra o seu dever para com sua esposa, e ela, da mesma forma, também o cumpra para com o marido. A mulher não pode dispor de seu corpo, ele pertence a seu marido. E da mesma forma, o marido não pode dispor de seu corpo, ele pertence à sua esposa. Não vos recuse um ao outro, a não ser de comum acordo, por algum tempo, para vos aplicardes à oração, e depois retornai novamente um para o outro, para que não vos tente Satanás por vossa incontinência. Esse trecho da primeira carta que São Paulo escreveu aos Coríntios deixa clara a legitimidade e a importância da vida sexual no casamento. É interessante notar que ele diz que o corpo do marido pertence à mulher e vice-versa. Ele não diz o corpo da noiva pertence ao noivo. O sexo é lindo e saudável, porém fora do casamento é uma verdadeira bomba atômica. Muitos jovens acham que Deus é cruel quando impede as experiências sexuais pré-matrimoniais. Mas não. Na verdade, ele está orientando os seus filhos, como o bom pai faz. Para termos certeza disso, basta olharmos o que o sexo gera fora do casamento. Mães solteiras, crianças órfãs de pais vivos, casamentos às pressas e sem condições, prostitutas, doenças venéreas, crimes de ordem sexual, adultérios, lares desfeitos, abortos e coisas piores. Quantos jovens no namoro brincam com o sexo e depois abortam o próprio filho? Quantos maridos se emporcalham com as prostitutas e depois vêm trazer doenças venéreas para a esposa? Quantas crianças são abandonadas nos orfanatos pela irresponsabilidade de um ato sexual fora do casamento? Quantos filhos perderam o pai, porque ele foi morto por causa da prática do adultério? Pegue o jornal e verá as consequências do sexo fora do casamento. E esta lista poderia ser mais ampliada ainda. Veja a AIDS. Não se iluda. Fora do plano de Deus, o sexo se torna um vício como outro qualquer. E como todo viciado é insaciável, também o marido viciado em sexo não se satisfará apenas com uma mulher. Vivendo a vida sexual apenas com sua esposa, você nunca terá a consciência pesada por ter prostituído uma mulher, ou gerado uma mãe solteira e um filho que não conhecerá o pai. Com a sua esposa, você nunca contrairá uma terrível sífilis, blenorragia ou cancro, e nem estará correndo o risco de levar um tiro por estar adulterando com a mulher do próximo. Não é à toa que Jesus ensina a cortar o mal pela raiz, isto é, na intenção do olhar. Todo aquele que lançar um olhar de cobiça para uma mulher já adulterou com ela em seu coração. Mateus 5:28. Se você deseja ser fiel ao seu cônjuge, exercite desde já a fidelidade do pensamento e do olhar. O leito do casal é o único lugar em que o sexo é vivido legitimamente. São Paulo ainda nos diz: vós todos considerai o matrimônio com respeito e conservai o leito conjugal imaculado, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Uma noite, após terminar uma palestra sobre o matrimônio,
Uma jovem universitária me perguntou angustiada: Eu não sou mais virgem. Como faço para dizer isso a meu noivo sem que ele me abandone? Aos poucos eu fui percebendo que o problema não era apenas dessa moça, mas de muitas outras também. Com que direito um rapaz deflora uma moça com quem ainda não está casado? Com que direito ele pode deixar essa marca nela? Conheço muitos casais que terminaram seu noivado de vários anos e não se casaram. Por mais que se fale o contrário, a virgindade sempre será um forte alicerce para o casamento e um exercício para a fidelidade futura. A moça não se esquece do primeiro encontro, do primeiro beijo, da camisa que ele usava quando o conheceu e de detalhes que para ela são muito significativos. Agora eu pergunto, será que ela vai se esquecer da primeira relação sexual? É claro que não. E para ela, o primeiro ato sexual poderá representar uma vida sexual feliz ou não. O Dr. Joseph Bird, em seu livro The Freedom of Sexual Love, diz que quase 80% das mulheres casadas americanas não conseguem atingir o orgasmo e explica que, na maioria das vezes, a mulher não tem nenhuma anomalia física, mas simplesmente a vida sexual não foi bem começada. É necessário um verdadeiro aprendizado para o ajustamento sexual do casal. Como em tudo, o sexo na mulher é diferente do sexo no homem e ambos se complementam. Um amigo meu dizia que o homem é como um fogão a gás. A qualquer hora se acende rapidamente, enquanto a mulher é como um fogão a lenha, gasta mais tempo para ser aceso. Deus quis assim com sua sabedoria e amor. O impulso sexual no homem é vulcânico e estimulado pelo olhar, enquanto que a mulher reage a atos, a palavras gentis e às carícias. Eu nunca ouvi dizer que uma mulher tivesse quadros de homens nus. As emoções da mulher são menos eruptivas que as do homem, mas, depois de algum tempo, são igualmente intensas e têm a capacidade de queimar durante mais tempo e de alcançar o clímax mais devagar, extinguindo-se mais lentamente. O segredo da harmonia sexual está em o casal atingir o clímax do prazer sexual, o orgasmo, juntos. Isto exige de ambos treinamento, autocontrole por parte do marido e uma atitude mental adequada da esposa. Agora quero falar a você, esposa. A frigidez, na maioria das vezes, é de origem psicológica. A prova disso é que muitas mulheres já conseguiram ser curadas pela psicoterapia. Por um processo de reeducação, você pode aprender a vencer suas inibições que, com frequência, a impedem de alcançar o orgasmo sexual. Você precisa afastar de sua mente qualquer preconceito prejudicial ou que a leva a considerá-lo como algo mau. Por causa da reação negativa da esposa, muitos maridos acabam caindo nos braços de outra mulher. Não destrua o seu casamento por causa do egoísmo e má vontade. Nos dias em que você não tem realmente condições para o ato sexual, seja franca e diga a seu marido, mas não se negue a ele constantemente. Saiba conversar com ele francamente sobre esse assunto. Se você sentir que seu relacionamento se torna apenas uma obrigação, sem alegria, procure a orientação de um conselheiro cristão. Deus tem coisas melhores para você. Agora gostaria de falar um pouco a você, marido. Uma coisa que você precisa exercitar é o autocontrole, no esforço de tornar verdadeiramente profunda e enriquecida a sua relação conjugal. Você pode obter satisfação física de forma bem simples, mas se também a sua esposa não experimentar essa satisfação,
então o seu casamento não alcançará o potencial máximo. As mulheres reagem ao sentimento carinhoso e às palavras gentis. Inicie a preparação do ato conjugal desde o café da manhã, manifestando seu amor pela sua esposa. Ao chegar do trabalho, não deixe de cumprimentá-la com um beijo carinhoso. O ato conjugal é preparado durante todo o dia. Há maridos que maltratam as esposas durante o dia todo e à noite querem ter um perfeito ato conjugal com ela. É claro que ela vai dizer não. Lembre-se, o sexo é manifestação do amor. Procure levar sua esposa ao clímax do prazer sexual, em vez de somente satisfazer seus próprios desejos. À medida que você a satisfizer, criará nela um maior desejo pelo ato e assim, ao dar amor, você receberá amor de volta. Prepare pacientemente sua esposa para o ato conjugal. Enquanto ela não manifestar que está preparada, não concretize o ato. Depois, não se apresse em se afastar dela. Para ela faz parte da satisfação a proximidade física com o marido. O importante é lembrar sempre que o ato conjugal é a celebração do amor. Sem uma vida amorosa, um casal nunca terá harmonia sexual. Na liberdade do amor, tudo poderá ser vivido, respeitando-se a natureza, a dignidade do outro e a lei de Deus.